Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, acerca dos dons espirituais manifestos pelo Espírito Santo da verdade. Acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo através de todos, para todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, conforme a necessidade, a utilidade da congregação. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria espiritual, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento geral, ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé que remove montanhas, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, é o único que está no plural, e a outro a operação de maravilhas, operação, cirurgia, operação de milagres, e a outra a profecia pela palavra original, e a outro o dom de discernir espíritos, conhecendo toda a alma e pensamentos humanos, a interpretação de línguas, mas um só, é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como o Espírito Santo quer e deseja e faz a obra na instrumentalidade humana. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Divino Espírito Santo. Com esta leitura de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, sobre os dons espirituais, e com esta saudação, eu quero abraçar a grande família de Deus, católicos, evangélicos e espíritas e livres pensadores que voltam a formar conosco a cadeia poderosa da prece poderosa da Bahia para todo o Brasil. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após termos aí um mês abençoado de maio, hoje já é 2 de junho, eu ainda tenho que levantar as minhas mãos, olhar para as alturas e agradecer a Deus pelo mês de maio, o mês das mães, o mês da gratidão, o mês dos 47 anos, da Casa da Bênção na Bahia, ganhando almas e evangelizando esta terra abençoada.
Graças a Deus pelo mês de maio, por cada alma que ganhamos, por cada culto que celebramos, por cada ministração particular e na congregação. Graças a Deus pelo grande evento do dia 22 e 23 ali no Estiepe. Graças a Deus pelo mês de maio. Um mês poderoso, um mês iluminado, um mês que entrará em minha agenda particular, porque vimos, sentimos uma vibração muito positiva da glória e do poder maior. Graças a Deus pelo mês da gratidão. Muitos corresponderam, muitos adoraram e terminamos este mês domingo ali na catedral e na sede com grandes e poderosos cultos de adoração a Deus. Também eu estive no domingo à noite em Cajazeiras 8, ali na rua do Coqueiro Grande. Foi algo tremendo ali na Casa da Bênção, 22 anos de Casa da Bênção, Cajazeiras 8. Vivemos um mês poderoso. Eu não me esquecerei deste mês. E todos os anos, maio para nós será o mês da gratidão. É um tema, é uma mensagem, é um lema que eu não posso deixar de falar. Gratidão. Porque a gratidão é um fruto do Espírito. A gratidão abre portas. A gratidão revela futuro. A gratidão nos ilumina. A gratidão gera prosperidade espiritual e em todas as áreas da vida cotidiana. A gratidão é de Deus. Deus procura na terra os fiéis, os gratos, para que através deles uma obra sobrenatural seja realizada. Maio foi um mês tão poderoso que eu ainda vivo a influência, a unção, o avivamento de maio sobre a minha vida. Domingo nós encerramos cantando, louvando e agradecendo a Deus. Ontem, 1º de junho, nós estávamos reunidos até 10 da noite, juntamente com pastores e pastoras do nosso Ministério da Gratidão, agradecendo a Deus pelo grande evento que tivemos, pelas grandes reuniões de Santa Ceia, pela unção com óleo e as manifestações espirituais. Foi assim, um culto de pastor para pastor, ontem à noite, até 10 horas da noite, de 7 às 10, estávamos com a boca no pó, o joelho no chão e movendo os céus na palavra da gratidão e do agradecimento. A catedral estava linda ontem à noite, como estava linda no domingo pela manhã. Graças a Deus. Graças a Deus, muitas vezes, pelo mês de maio, pelo último dia, domingo, e pelo 1º de junho. Começamos com oração o mês de junho, amarrando o valente, amarrando a força maligna da idolatria, porque junho é um mês de idolatria, de forró, de muita bebida, de muita morte, de muitas tragédias. Na visão espiritual, nós abençoamos o mês de junho para que seja um mês de paz,
e prosperidade. Hoje já é 2 de junho. Estamos no mês 6. Mês 6. Mês 6. 6 na Bíblia representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia da criação. Então, temos que ligar as nossas antenas espirituais para que Deus nos guarde, nos livra de todo mal neste mês de junho, porque é o mês da embriaguez, é o mês do forró, é o mês de muitos campos negativos que prejudica a vida espiritual, verdadeiramente espiritual. Mês 6 é o mês pesado, é o mês carregado, porque representa no calendário o mês do homem. Esta é a razão que ontem nós colocávamos os joelhos em terra, a boca no pó, e clamamos ao céu pelo mês de junho, abençoando todos os 30 dias de junho com muita força, muita união e muita autoridade espiritual. Que este seja um mês também de uma revelação que há 20 anos eu tive e agora volto a ter. A poderosa unção com a mirra. Começaremos amanhã, sempre nas quartas, sextas e domingo. Amanhã, dia 3. Eu havia falado em outros programas que seria dia 4. Não. Eu errei o calendário. É dia 3. Amanhã é 3. É a primeira unção com óleo de mirra. A essência que representa o Espírito Santo. É a 7ª, podemos dizer assim. É a 7ª representação do Espírito Santo, a mirra. A mirra só perde para a oliveira. A mirra é tão profunda que ontem eu passei a manhã toda conversando com o pastor Gilcimar e meditando sobre a origem, os efeitos, o poder curativo espiritual de uma planta que se chama mirra. Vocês nem imaginam o poder espiritual, o poder curativo da mirra sobre a alma do homem, sobre o corpo do homem, sobre a mente do homem. É a essência da rainha Esther, é a essência do Espírito, é a essência que quando a igreja subirá com o cheiro da mirra. A mirra esteve presente no nascimento, na vida e na morte de Jesus, na sepultura e na ressurreição. A mirra estará no arrebatamento. Não é natura, nem avô, nem jequiti, não. O perfume, a beleza por dentro e por fora da noiva é a essência da mirra original. Existem muitos tipos de mirra, mas eu estou falando da mirra verde, a mirra de Israel.
de uma planta que tem uma unção como a oliveira, como a videira, como a parreira, assim sucessivamente. Este é um mês consagrado a esta santa unção, que vai de amanhã, sempre nas quartas, sextas e domingos, até 15 de julho, 45 dias. Cura do corpo? Sim. Cura da alma, da mente, do espírito, das finanças, dos sentimentos? Sim. É uma bênção total? É uma bênção geral? Depois de 20 anos, através do retorno da unção, eu volto por uma ordem divina a ministrar na Bahia a unção com óleo de mirra. Amanhã, o primeiro elo. Sempre na catedral e na sede. Ontem eu recebi telefonemas de pessoas me perguntando: em tal casa da bênção vai ter esta unção? Não, é apenas na sede e na catedral. A ordem foi esta. E eu estou aqui para obedecer a ordem do dono da igreja, Jesus, o Filho da Virgem Maria. Atentai. Levante a sua cabeça, porque junho e até 15 de julho, uma unção diferente, uma unção poderosa, não pela vontade do homem ou pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Junho é o 6º mês. É o mês do homem, e o homem precisa religar com Deus as suas emoções e seus sentimentos. Prepare, exército de Deus, para serem curados para curar, sarados para sarar, prósperos para prosperar, libertos para libertar, bonitos para transmitir a beleza original de Deus, face a face com o Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Deus abençoe o povo de Blumenau, Santa Catarina, que já estão conosco. Bem-vindos. Helena Neves também já chegou. Edneide Arruda. Quem mais? Edinair Santos. Ali tem um outro nome. Sejam todos, Damiana Sá. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edneia Silva. Sidneia Silva. Sejam todos bem-vindos. Luciana. Sejam todos bem-vindos. Aqui não é um programa de rádio comum, como vocês participam. Aqui é o culto em seu lar. A igreja dentro da sua casa, na visão, na revelação, na diferença entre o homem e Deus. Eu abençoo os quartos de sua casa. Eu abençoo a sala, a cozinha, o banheiro, o alpendre, o quintal, a laje, os vizinhos. Eu abençoo a família Souza, a família Silva, família Oliveira, família
Antunes, família Castro, família Magalhães, profetiza e abençoa a sua família. Abençoa o nome e o sobrenome de sua família. Abençoa a rua onde você mora. Abençoa o bairro, a cidade, a vila, o sítio, a fazenda, a chácara, a loja. Abençoa seu carro, sua moto, seu escritório de contabilidade. Abençoa o quarto onde você dorme, a sala, a cozinha. Pela fé eu entro aí, através da minha imagem, pelo Facebook, através da Rádio A Voz da Bênção, através da Rádio A Cruzeiro da Bahia, através da Rede Dias Dávila, Missão Gospel e CBRN Rio Grande do Norte. Pela fé, eu levo ao Brasil o culto em sua casa. Eu ainda nem falei de oferta, alguém mandando ali uma oferta abençoada, aleluia. Tá vendo? Que não precisa de presepada, nem de choradeira, nem de petição. Tá vendo? Que não é por força e nem por violência. As ovelhas sabem o compromisso onde entregar a lã e o leite. As ovelhas ouvem a voz verdadeira da palavra de Deus. Não precisa colocar ninguém na parede. Não precisa apertar ninguém. Não precisa obrigar ninguém a pegar envelope ou carnê. Não, 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 não. Quem sustenta e toca e move é o Espírito do Senhor, o dono da igreja. Alguém ali já mandando uma oferta abençoada, rapaz. Eu nem falei em oferta, mas Deus é quem supre a obra dele. Deus te abençoe, Antônio. 6h25, maravilha. O culto está dentro da sua casa. Acorda, Magali. Eita, menina dorminhoca. Acorda, soçoca da Barroquinha. Ela só vive passeando na Barroquinha. Acorda, Tereza, Eleia, Benedita, Fátima. Acorda, Beatriz, a Daniela. Acorda o Júlio, Roberto, Marcos. Porque o culto está dentro da sua casa. Aumenta o volume e sejam abençoados, porque eu e vocês, pela misericórdia, estamos vivendo uma nova estação. O povo de Cajazeiras 8, Cajazeiras 10, Cajazeiras 5, Boca da Mata Feia. Vocês aí do Largo da Feirinha, Cajazeiras 10. É grande audiência do nosso programa em toda a grande e bonita região de Cajazeiras. Deus abençoe Cajazeiras. Cajazeira 8, Pastor André. Cajazeiras 10, Pastor Paulo. Boca da Mata também temos uma congregação. Não lembro agora o nome do pastor. Deus abençoe Pastor Cláudio, Pastor George. Todos aí que compõem esta grande região de Cajazeiras. Alguém ali perguntando o endereço de Cajazeiras 8, na Rua do Coqueiro Grande. Chegou aí, perguntou onde fica a Casa da Bênção, Pastor André. Cajazeiras 5 também, Deus abençoe. Pastora Rosimeire, fazendo um trabalho de excelência para Deus, aí em Cajazeiras 5. Deus abençoe. De Blumenau, Santa Catarina, chega pedido de oração de Clóvis e de Margarida, pessoas que sofreram acidente e hoje são cadeirantes, e dizem para mim, Bispo Daniel de Oliveira, aqui em Santa Catarina, Blumenau, nós lhe acompanhamos e obrigado pelo culto que agora está dentro da minha casa. Aleluia, Clóvis. É isto aí, vaso.
Aqui é de 5 às 8. Não é um programa normal, não é um programa comum. É 3 horas de culto para te abençoar. E hoje nós vamos meditar no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, que fala sobre a diversidade dos dons espirituais. Bom dia, Espírito Santo. É gostoso, não é? Jositelma Carvalho, Jane Silva. Quem mais ali, rapaz? As pessoas chegando e agradecendo, porque pela manhã, de 5 às 8, culto dentro de casa. Ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa me dizendo assim: a minha loja agora eu abro mais cedo e ligo o meu celular em seu programa para que eu tenha sucesso. Que bom, hein? Deus abençoe seu escritório de contabilidade, representação, sua panificadora, loja, armarinho, barraca, barbearia, salão de beleza. Deus abençoe a sua empresa, a sua indústria, sua loja de moto. Um outro irmão me ligava dizendo: bispo, ore pela minha loja de motos, para que eu venda muitas motos. Aleluia! E que você lembra da casa de Deus também, viu? Deus abençoe você aí com a sua loja de motos, loja de carro. Ontem alguém me dizia, sábado, na feira de São Joaquim, só dá o culto do bispo Daniel. Aleluia! Deus abençoe todos os barraqueiros e feirantes e peixeiros aí do mercado do peixe e da feira de São Joaquim, feirinha do Japão, feira de Itapuã. Deus abençoe os feirantes que acordam de madrugada para abrir a sua barraca e ouvir e receber o culto evangélico dentro do seu estabelecimento. Deus abençoe vocês, feirantes da feira de São Joaquim, feira das 7 portas, feirinha da Liberdade, feira de Itapuã, e lá na feira também de Caruaru, rapaz. Feira de Caruaru, feira da Sulanca. Já ouviram falar esse nome? Sulanca. Deus abençoe Caruaru aí, feira de Caruaru. Feira também, não só de Caruaru, mas de Bezerros me acompanhando. São pessoas que comunicam comigo. Santa Cruz de Capibaribe, onde tem uma super feira, uma cidade que eu evangelizei há 50 anos atrás. Este não é um programa comum, é um culto para Salvador, Bahia, Brasil, pela Rádio Cruzeiro, a Rádio A Voz da Bênção, o Facebook. E é gostoso, não é? Você levantar e cultuar a Deus em espírito e em verdade, na palavra de um evangelista que não é tribo, é reino, porque o reino abrange todos os continentes. Bom dia, Espírito Santo. Já são 6h34, o culto começou às 5 horas e vai até 8 horas. Evangelista Walter já ligado, Edneide, Nelma Pedro, Deus abençoe, ela estava lá em Cajazeiras 8, se não me engano é ela mesmo. Dalva Rodrigues, sejam todos bem-vindos. Pessoas podem também comunicar comigo. De que maneira, bispo? Vou lhe dizer, mandando um pedido de oração. Pedido de oração.
apenas digitado. Eu não atendo telefonema de espécie nenhuma. Vocês mandam para mim uma mensagem digitada. A hora que eu puder, eu lhe atendo, eu lhe respondo. Tá bem? É o telebênção. Existe o telesexo, existe o compras, existe o telefone da vizinha, da parenta ou do parente, do rapaz da água, do gás, do querosene, misericórdia. Existem os telefones de amigos e parentes, principalmente da cunhada, da sogra, até do ex. E existe também o telebênção, para onde você faz pedidos. Anote este telefone na contracapa de sua Bíblia, tá bem? É 99 713 7881. Glória a Deus. Manda mensagem digitada. Marisete já escreveu ali, Edneide também. 99 713 7881. É o telebênção. É o telefone que você pode ligar, mandar a sua mensagem. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estaremos orando por você. Olha aqui, a paz do Senhor Bispo. Aqui é a irmã Rosana, e pedindo aqui oração. Pedindo a cobertura espiritual. Do Pernambuco, mais um pedido. A paz do Senhor Bispo. Peço oração pela minha irmã legítima de sangue, Edneide Arruda, está doente, enferma no hospital. Amém. Estaremos orando. A paz do Senhor Bispo. Peço oração pela Samanta, minha filha, meu esposo, Nadson, que pegou uma virose, está doente. Obrigada, Bispo. Amém. Pessoas aqui mandando pedido de oração. A paz, meu nome é Alzira, coloca na oração. Filho Carlos Júnior e outros pedidos. Deixe-me ver aqui mais. Nilda também pedindo cobertura espiritual. Maria, mas não fala que Maria é, só Maria, né? Almira Silva. Será que Almira aqui é a nossa pastora Almira? Joleiro, Tatiana Castro. Nilda, Maria José, Edneide, Evanir, Isa, Eliana, Nelma Capinã. Pessoas mandando pedido de oração aqui agora, através do Bom Dia Espírito Santo, tá bem? E pessoas perguntando como entrar no grupo do Bom Dia Espírito Santo para cobertura espiritual. Sim, acesse aí no meu Facebook e entre no grupo do Bom Dia Espírito Santo para vocês terem cobertura espiritual 24 horas por dia, porque aqui é um evangelista. Bom dia, Espírito Santo. Já são 6h39. Deus abençoe todo o povo lindo
aí do Vale do São Francisco, cidade de Barra, acompanhando o nosso programa. Meu belo e querido Paulo Afonso, também, cidade de Paulo Afonso, acompanhando o nosso programa. Catu, Deus abençoe o povo de Catu. Há alguém perguntando se há Casa da Bênção em Catu. Não. Teve um derrotado que derrotou a nossa igreja aí em Catu. Um derrotado que derrotou a nossa congregação aí em Catu, há muitos anos atrás. Deus abençoe Catu, que Deus prepare um obreiro para nós abrirmos a igreja em Catu. Deus abençoe Alagoinhas. Meu abraço ao povo de Alagoinhas, Nova Açores também. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este culto de 5 às 8 está abalando o Brasil, porque é o único com esta natureza pentecostal da Bahia para o Brasil, porque esta obra, ela é santa, e aonde o santo chega, chegou a luz, chegou o sal, chegou a verdade que liberta, chegou a revelação para os dias atuais. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Deus abençoe Nazaré das Farinhas, nosso querido Sargento Fonseca, meu amigo. Deus te abençoe, Fonseca. Deus abençoe Valença. Deus abençoe Morro de São Paulo, Boipeba, meu querido Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe Nova Açores, Amargosa com Deus, aleluia. Deus abençoe a Casa da Bênção em Amargosa, Pastor André Luiz, meu abraço, Vaso de Ouro. Deus abençoe minha querida Cruz das Almas, São Felipe. Deus abençoe a nossa pastora aqui na fazenda São Brás. Deus abençoe Pastor Pedro Encarnação de Salinas, homem de Deus. Deus abençoe minha querida Salina das Margaridas, onde temos uma igreja abençoada. Deus abençoe Salina das Margaridas, onde temos uma igreja construída no centro da cidade. Deus abençoe Encarnação de Salinas. Também temos uma igreja abençoada, São Felipe. Temos uma igreja própria no coração da bela e querida São Felipe. Deus abençoe. Fazenda São Brás, a nossa pastora Maria ali, uma grande igreja na Fazenda São Brás, que é um grande povoado. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe o povo lindo aí de Mata de São João, Pastor Helena, Pastor Israel Velasquez.
Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe Salina das Margaridas, Encarnação de Salinas. Deus abençoe minha querida Nazaré das Farinhas. Ontem eu tive notícia que a nossa igreja em Nazaré das Farinhas está cada vez melhor. Deus abençoando, é um prédio próprio ali em Nazaré das Farinhas, uma área de mais de 250 metros quadrados. Deus abençoe Valença, Deus abençoe a Casa da Bênção, aí do entrocamento com a nossa pastora. Eita, lugar lindo! Quando eu voltar a Valência, eu quero visitar aí a nossa igreja. Marinês Cardoso ligada conosco. Deus abençoe. Edneide Silva. Cimeia. Se não me engano, a Cimeia lá de Cajazeiras 8. Deus abençoe. Casa da Bênção. Agora leva na instrumentalidade do missionário Daniel de Oliveira, veterano, o culto em sua casa. Você não pode sair de casa porque a idade chegou, misericórdia, porque é um cadeirante, porque não tem companhia, porque não pode mais pegar buzu. Você não pode sair de casa para ir ao culto, porque a família não deixa. Aí Deus falou comigo: meu servo, leva a igreja nas casas. Eu já pedi a Deus 1 milhão de lares, e Ele vai me dar. Não sei como, talvez a gente já tenha até alcançado, porque o bom dia Espírito Santo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. E Deus abençoe vocês que são inteligentes. Edneia Silva, vocês que são inteligentes, que vêm à catedral, à sede, e coloquem em minhas mãos uma oferta de gratidão, uma oferta de reconhecimento, uma oferta de amor, de fé. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo. Ou manda através do Pix, vocês que moram longe, como o povo lá de Piracicaba, de Ribeirão Preto, do sul de Minas, de Cuiabá ou do Recife. Eu recebi esta semana um telefonema de São Luís do Maranhão. Deus abençoe, meu belo Maranhão. Pessoas lá no Maranhão dizendo: graças a Deus, porque o culto está agora na minha cozinha na hora do café. Aleluia, que beleza, hein? Maranhão com Deus, São Luís com Deus. Então participe do meu ministério nacional, local, estadual, internacional, mandando uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção daquele destravamento, daquela venda, daquela negociação, daquele novo contrato. É com você que eu estou falando. De livre e espontânea vontade. Se o Espírito te convencer e te tocar, né? Ao número do Pix aí, ó, 71-9918-62-232 Bradesco. Repito, 71-9918-62-232 Bradesco. Edneide já colocou aí o número do Pix para você copiar e mandar ou trazer amanhã em minhas mãos. O domingo? Ah, domingo!
Santa Ceia, com a unção especial, com a Santa Mirra. Domingo, a Santa Ceia da Mirra. Aleluia! E atenção, Itapuã, porque domingo, dia 7, eu vou estar aí em Itapuã, à noite, abençoando os 47 anos desta igreja que nós abrimos há 47 anos atrás. Parabéns, Itapuã. Eu vou estar aí no horário da noite. Alguém ali mandando uma oferta. Deus abençoe. Deus abençoe. Traga em minhas mãos amanhã, ou sexta-feira, ou domingo na catedral, ou na sede, porque aqui a obra é para Deus. A campanha é espiritual. Por falar em campanha, neste domingo agora, eu recebi ali na catedral pessoas que vieram de longe, dizendo para mim, bispo, eu quero fazer a minha campanha espiritual. Dai-me a receita e eu obedecerei. Ainda falou assim. Uma mulher inteligente, né? Ela me disse, dai-me a receita e eu obedecerei. Só pode ser uma ovelha fiel. Quero fazer uma campanha espiritual. Aí eu passei para ela a receita. Pode ser 7 domingos, ou 7 sextas, ou 7 quartas. Faça o voto ali diante do altar, siga a receita e beba do remédio espiritual. E ela me deu um abraço e falou, olha, a minha vida sempre foi fazer campanhas correntes e há tempo que eu não ouvi esta palavra. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque os pastores cambiadores transformaram campanha corrente em comércio, distribuindo carnês, distribuindo envelopes. Campanha não é isso. Eu estou falando de campanha espiritual. Na década de 60, 70, 80, os pioneiros do evangelho no Brasil orientavam o povo a fazer uma campanha de 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos, e as pessoas incorporavam aquele dito espiritual, aquela receita santa, e obedeciam e viam a glória de Deus. Campanha corrente não pode envolver envelope ou carnê. Tem que envolver o campo espiritual. Uma campanha pela filha, pelo filho, pela empresa, pela vida financeira, sentimental. 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos. E neste domingo agora eu tive tanta gente, rapaz. Algo que está me impressionando novamente. Como as pessoas crêem na receita divina de uma corrente, de uma campanha espiritual. Na catedral, na sede. Aí a gente vai para a Bíblia, a gente vê Daniel, o profeta do Antigo Testamento, fazendo uma campanha de 21 dias de oração para expulsar um demônio. A gente vai para livro de Reis e vê Eliseu dando a receita para Naamã mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. E ele mergulhou e foi curado. A gente vê Moisés fazendo a campanha de 40 dias de consagração. Josué também.
Jesus, o homem chamado Jesus, antes de começar seu ministério, fez a campanha de 40 dias de consagração no monte, no deserto. Deus ama propósito, decisão, fé que remove montanhas. A gente vê Elias fazendo uma campanha de uma caminhada, mas alguém ali mandando uma oferta, Deus abençoe. A gente vê Elias caminhando 40 dias com um lanche só até o monte de Deus. Campanha corrente é coisa espiritual. Aí os malandros e picaretas, lá de Provérbios capítulo 6, pegaram estas bênçãos e transformaram em comércio. A campanha espiritual gera vida espiritual. Por isso que eu estou lhe convocando para fazer 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos. A escolha é sua. Lembrando que nós estamos agora, começaremos amanhã, neste mês de junho, que é o mês do homem, porque é o mês 6, a campanha poderosa, 45 dias, sempre quarta, sexta e domingo, até 15 de julho, a unção com a mirra. Por que não falar da rainha Esther? Se você vai no livro de Esther, capítulo de número 2, você pode ler aí a sua Bíblia. Esther fez uma campanha de 6 meses, ungindo com óleo de mirra. Esther era órfã de pai e mãe, tornou escrava. Esther foi exilada no Irã, na Pérsia. Esther era uma menina traumatizada com a vida, perdeu seus pais, foi criado por parentes. Esther comia do resto. Esther era depressiva, triste, solitária, mãos calejadas, pés calejados, pele queimada pelo sol escaldante. Mas ela confiava em Deus. Ela ficou sabendo que haveria um concurso de beleza para ver quem ia casar com o rei, porque a mulher do rei, a rainha, desobedeceu o rei e perdeu o título de rainha, Vasti. E o rei precisava ter um compromisso sério. E ele lança um concurso de beleza. Organizaram um concurso de beleza. E convidaram Esther para participar. Mas como ela ia participar? Ela era cheia de ressentimento, de traumas, de psicoses, de neuroses, de depressões, de desprezo, morte na família, pai e mãe, criada por outra pessoa, mas ela foi para a mirra, a essência sagrada. 6 meses, uma campanha longa, uma campanha duradoura, 6 meses. Ela passava mirra no rosto, nas mãos, nos pés,
e o mais importante, a cura interior. Ela esqueceu do sofrimento do passado. Ela esqueceu das misérias do passado. Ela tornou uma mulher bonita por fora, bonita por dentro. Ela era muito culta. Uma pessoa que conhecia toda a Torá e todas as leis que existiam também na Pérsia. Ela era uma menina altamente capacitada no conhecimento acadêmico, mas ela era infeliz. Ela era triste, porque o seu povo seria morto. E ela foi para a mirra. Ela foi para a cura da alma. Ela foi para a cura do corpo. Ela foi para a campanha da prosperidade, sim. Porque a hora que o rei olha para ela naquele desfile, escolhe para ela como rainha. Porque ela ficou chique, elegante, bonita por fora, bonita por dentro. Seu olhar brilhava, seus cabelos brilhavam. Te canta, elebais. Ela recebeu porção dobrada do Espírito através da campanha de 6 meses, a unção com óleo de mirra. Se você vai para o dicionário de língua portuguesa, se você vai para o Google e pergunta sobre as propriedades da mirra, você vai ver que a mirra só perde para a oliveira. Porque é uma planta melhor do que a arruda, melhor do que o coentro, do que o isope. A mirra esteve presente, aliás, no nascimento de Jesus. Os reis magos entregaram ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. Tá entendendo, Rose? Tá entendendo, Sidneia? Tá entendendo, pastor? Tá entendendo, Ivonilde? Ou Ivonildes? Então, a mirra é a 7ª simbologia do Espírito Santo. No nascimento de Jesus, a mirra estava presente. Na vida de Jesus, na crucificação. Porque o sabor da mirra é amargo como fel. E naquele momento em que os soldados de Pilatos, os romanos, colocaram vinagre e fel na boca de Jesus, ali era vinagre, vinho azedo, com mirra. A mirra esteve presente na preparação do corpo. A mirra esteve presente na ressurreição. A mirra é o perfume da igreja. Cantares de Salomão diz que quando a igreja subirá numa coluna de fumaça. E aquela fumaça é a essência da mirra. Será que vocês entendem? Como Deus me revela coisas ocultas para revelar neste culto dentro da sua casa? Será que você imagina? Há 20 anos atrás eu fiz esta campanha, distribuí para o povo. Não é mirra falsificada, não é bandidagem, não é comércio, não é campanha comerciante, não. É algo para curar a sua alma, sua vida. E começa amanhã. Primeiro elo. Pela manhã eu estarei na catedral e na sede Pastor Paulo ministrando
a unção com óleo de mirra. Esther fez a campanha 6 meses. Ela era escrava. Ela era órfã de pai e mãe. Ela era muito culta, muito preparada, mas a alma dela estava doente, cheia de ressentimento, de traumas, de neuroses, de revolta. Era uma menina revoltada, solitária, criada por tios e parentes. Mas ela foi para a mirra, ela foi para a oração, ela foi para uma campanha que ninguém nunca tinha feito. E ela casa com o rei, e ela torna-se rainha, e ela liberta os judeus da morte, aleluia! E ela torna-se uma mulher rica, próspera, rica de saúde, de felicidade, de dinheiro também. Por quê? Porque ela creu na unção poderosa com óleo de mirra. Bispo Daniel, eu quero compreender mais sobre a mirra. Faça uma pesquisa no dicionário de língua portuguesa sobre a mirra. Faça uma pesquisa lá pelo Google. Você vai ver as propriedades curativas, o lado espiritual de uma planta criada por Deus, para que o néctar dela possa envolver o lado espiritual. Bispo, eu nunca ouvi falar nada sobre isso. Mas você está ouvindo. Porque eu não sou coach, eu sou um evangelista. Quem sabe você tem uma filha estudada, culta, mas infeliz, hein? Depressiva, revoltada com a vida, bicuda. Você nunca vê sua filha, seu marido, seus genros sorrindo. Assim era a vida de Esther. Travada, amarrada, infeliz. Tinha toda a capacidade, mas era amarrada. Revoltada. Revoltada. Traumatizada, criada por uma família que não era dela. Venha fazer esta campanha, venha. Amanhã, 8 da manhã, aonde, missionário? Catedral do Avivamento, Largo das 7 Portas, 446 em Lima e Silva. É campanha espiritual, viu? Campanha espiritual. Campanha espiritual não envolve envelope, não envolve carnê, nada disso. É de espírito para espírito atribulado. É de alma para alma atribulada. Irmãos, o que Deus me deu para estes dias de amanhã até 15 de julho, é algo que está até me assustando, porque são visões e revelações dentro desta área. Tá bem? Vem estar conosco. Bispo, eu moro longe. Nas outras casas da bênção haverá esta unção? Não. É apenas na catedral e na sede. E domingo, a Santa Ceia, com a unção, com a mirra, eita! E até o dia 15, nós estaremos nesta fé. A fé da rainha Esther. Vamos consagrar junho, o mês de Esther. Esther quer dizer estrela. Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Marilúcia Mota já chegou para estar conosco, Sidneia Silva, Djalma Merenda, Divaci Ferreira, sejam todos bem-vindos. Vamos louvar com Miriam, vamos. Eu penso que Miriam
eu penso, né? Era uma menina da mirra, aleluia, porque ela era linda, inteligente e louvava com seu coração. Bom dia, Espírito Santo. É isso aí, Sebastião! Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou, Ato de fé, ato profético. que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Georgina escreve, Margarida também, a paz do Senhor. Bispo Daniel de Oliveira, pedindo a cobertura espiritual. Pastor Rogério Magalhães, diretamente de Brasília. Bom dia a todos. Conceituado programa Bom Dia Espírito Santo, que agora é o culto dentro da minha casa. Aleluia, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor. E ele fala aqui que o instrutor celestial é o Senhor. Eliana Julião, Georgina, Carlos Humberto também, Nilda, pessoas aqui comunicando, pedindo cobertura espiritual. E pessoas perguntando como pode começar amanhã a campanha, junto com a campanha da mirra. É porção dobrada, né? 7 quartas, 7 sextas ou 7 domingos. Vamos começar este mês com muita unção, cura da alma, cura dos traumas, das psicoses, das neuroses. Uma irmã me ligava e dizia: minha filha tem pós-graduação em doutorado, bispo, mas só vive desempregada, não para em emprego nenhum, porque tem traumas na alma. Traga ela para receber a unção com óleo de mirra amanhã. Largo das 7 Portas, 446, ali na Catedral do Avivamento. Estamos no mês de Esther. Escrevam: eu recebo a unção que recebeu Esther. Quero ver se vocês vão profetizar. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Escreva aqui para mim, professor. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Estrela. Quero conhecer mais desta mensagem. Provérbios, aliás, Cantares de Salomão, capítulo 2. E também o livro de Esther, capítulo de número 1, 2 e 3, e o livro de Esther. Está lá a campanha que ela fez. Escrevam: eu quero receber a unção que recebeu Esther, para que seja curada do passado, para que não lembre mais do sofrimento do passado que te atormenta. Irmãos, Deus sabe como fazer, como falar, como agir. Pedi aqui o professor para escrever:
Eu recebo a unção que recebeu Esther. Aleluia! Só pode ser na Catedral do Avivamento. Se existir outra unção assim, é cópia. Cópia. Mas aqui é original. Bom dia, Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Nete Couto, Cláudia do Vale. Quem é aquele nome ali? Ilma Nunes, Djalma Merenda, Georgina. Alan, até você, Alan. Deus te abençoe, filho. Alan estava comigo lá em Cajazeiras 8, orou. Pense num menino que tem autoridade na oração. Eliene Marciel, eu recebo a unção que recebeu Esther. Escreva aí, Alan. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Escreva, Georgina. Ilma. Sara. Você já tem esta unção, né, Sara? Quer mais, é? Eita, menina gulosa de bênçãos. Elaine. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Elaine. Será que é Elaine, esposa do Daniel? Sara, Deus te abençoe. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Maravilha, rapaz. Quem é aquela ali? Sidneia Silva. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Alan. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Profetiza para sua mãe também, Alan. Ela já tem a unção. Aí se ela receber a unção de Esther, eita, aí que ninguém vai segurar sua mãe, que é uma serva de Deus. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Escreva, Sandra, Mônica, Margarida, Juliana, Marisete, eu recebo a unção que recebeu Esther. Unção com a mirra, unção da cura interior, unção do esquecimento do sofrimento do passado. Aleluia! Marisete, eu recebo a unção que recebeu Esther. Claudete, Efigênia, eu recebo a unção que recebeu Esther. Dulce, escrevam Antônia, eu recebo a unção que recebeu Esther. Escreva, Ruth. Bora! Eu recebo a unção que recebeu Esther. Mas é só para mulheres, missionário? Não. Tem homem deprimido, traumatizado. Tem homem revoltado. Tem homem cheio de murrinha, de cafubira do passado que não se liberta. Joelma Lopes, eu recebo a unção que recebeu Esther. Esta bênção é para mulheres, para homens que crê na campanha espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Este culto começou 5 da manhã, já são 7h20 e vai até 8 horas. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima da estante do criado mudo. Pega a sua Bíblia. Olha ali, rapaz, Joelma, eu recebo a unção que recebeu Esther. Leia, viu, Joelma? Livro de Esther, capítulo 1, capítulo 2. Abram a Bíblia, pega a Bíblia lá na bolsa, no criado mudo.
Você que me ouve aí no quarto agora de sua casa, na sala, no carro, no banheiro, né? A irmã me dizia, eu levo meu celular para o banheiro, missionário, misericórdia. Vigie para ele não cair, quebrar ou cair no trono, misericórdia. Tem pessoas que amam o que eu amo de uma forma sobrenatural. Aí dentro de casa, onde vai, leva o rádio agarrado, o celular, o notebook, no carro, em casa, indo se arrumar, lanchando, tomando café, ali ouvindo, porque não quer perder nada, né? E nem eu. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Uma aula que o apóstolo Paulo deu aos irmãos da cidade de Corinto, que era uma cidade prostituída, era uma cidade idólatra, era uma cidade vaidosa por causa do porto que havia em Corinto, era uma cidade cheia de demônios, mas lá estava a congregação do povo de Deus, um povo evangelizado pelo apóstolo Paulo, uma igreja em formação cristã, uma igreja que saiu da mitologia grega para a cultura de Deus, a cultura do céu. E Paulo dá uma aula sobre os dons espirituais. Eu sei que vocês já conhecem este capítulo, eu também conheço. Selma Santos, eu recebo a unção que recebeu Esther. Cláudia do Vale, esta já tem unção, mas vai aumentar, né? Ela quer mais. Deus abençoe Cláudia, evangelista, serva de Deus. Então Paulo, ele disse assim, o apóstolo, acerca dos dons espirituais. O que é dom? Presente de Deus para a noiva. Eliezer, quando foi visitar e buscar uma noiva para Isaac, a Rebeca, levou presentes para ela. Brincos de ouro, colares, pulseiras, roupas, e ela ficou assim, tipo assim, uma noiva com enxoval chique, que Abraão havia mandado Eliezer levar para Rebeca, que era parente. E o Espírito Santo também é assim. Ele nos dá os dons, para a igreja ser mais atrativa, mais bonita, mais aconchegante e que possa preencher o vazio da nossa alma. A unção com óleo de mirra mesmo é uma ministração tão poderosa, rapaz, que talvez o homem carnal, o homem bruto, o homem ignorante não entende, mas o espiritual recebe com a alma aberta e é abençoado. Então a Bíblia diz acerca dos dons espirituais, os presentes que Deus dá. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós temos que crer e não ignorar o operar de Deus. Vós bem sabeis que eram gentios levados pelos ídolos mudos, conforme eram guiados. Ele fala, vocês serviam a ídolos de barro, de pedra, de mármore, de gesso, ídolos mudos. Mas a nossa bênção aqui não é muda, não é paralisada, não é estátua. A nossa bênção é eterna, é permanente e é
uma unção conforme a utilidade e a necessidade do corpo de Cristo? Vós bem sabeis que eram gentios levados a ídolos mudos, conforme eram guiados pela idolatria. Portanto, vos quero fazer compreender. Vocês têm que compreender. Que ninguém fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema, não é. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É verdade? Olha as pessoas escrevendo, rapaz. Que maravilha maravilhosa. Que glória gloriosa. Até Osana está escrevendo, a Dalva. Eu quero a unção que tinha Esther. Não é esta frase, não. Que a unção, eu recebo a unção que recebeu Esther. Mandei escrever para não perder a orientação espiritual. Portanto, vos quero fazer compreender. Ora, a diversidade de dons presentes, cada um tem ou recebeu um presente. Eu vou te dizer uma coisa, os brincos é diferente do colar, a pulseira é diferente do relógio, a blusa é diferente do vestido ou da calça, a peruca, misericórdia, bispo, é diferente das joias. Então aprenda uma coisa, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cada um conforme a sua capacidade espiritual. Eu não posso ser Paulo, eu não posso ser Pedro, eu não posso ser Tiago, eu não posso ser André, eu não posso ser Doriel, nem Billy Graham, eu não posso ser Davi Miranda, nem Paulo Neiva Macalão. Cada um na sua vocação que foi chamado, cada um no seu tempo de existência. Não queira ser Paulo, não queira ser Pedro, não queira ser Daniel, não queira ser Francisco, nem Antônio. Cada um na vocação, cada um na unção, cada um com o seu dom específico. Se todos forem escritores, aonde quem serão os pastores? Se todos forem pastores, quem serão os diáconos? Se todos forem levitas, quem serão os mestres e construtores físicos do templo? Se todos forem locutor como eu, quem serão os ouvintes? Aprenda uma coisa. Cada um tem uma vocação, um dom, um chamado. Por isso que eu não posso copiar nada de ninguém. Eu tenho que pagar o preço e receber de Deus o que Ele tem para mim, na legitimidade. Não é por força e nem por violência. Será que vocês entendem? Já são 7h28. Ora, a diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito aqui é o Espírito Santo. A diversidade de ministérios. Se todos forem ministrar cura divina, quem irá ministrar batismo com o Espírito Santo? Se todos forem distribuir o santo óleo, quem serão os levitas da igreja? Não tem, rapaz. Deus é Deus de ordem. A Bíblia diz que lá na Santa Ceia, ele partiu o pão
e deu para cada um a sua porção. Eu não posso ser Morris Cerulo, Billy Graham. Eu não posso ser Doriel de Oliveira. Eu não posso ser Davi Miranda. E nem vocês podem ser Daniel de Oliveira. Tem pessoas que copiam tudo que eu faço em vão, porque é papo, é cópia. Não vai funcionar. Pague o preço, busque em Deus a sensibilidade para ver o que Deus quer. Eu não posso brigar ou forçar o Espírito Santo. Ele é consolador e ele não é adversário. Então a Bíblia está dizendo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministério é quem ministra. Por isso que na igreja você tem que ter grupos, departamentos, para que o corpo seja um corpo perfeito. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Operações. A liturgia da Batista, a liturgia das Assembleias de Deus, a liturgia da Deus é Amor, a liturgia dos Adventistas, dos Presbiterianos, a liturgia da Igreja Universal, da Cristã do Brasil, Brasil para Cristo, a liturgia dos Testemunhas de Jeová. A cada ministério Deus dá uma operação, uma liturgia. Para os fundadores, para aqueles que começaram e para ter crescimento, eu não posso copiar nada que Deus deu a outro ministério. A cada ministério há uma operação. O homem espiritual entende o que eu falo, mas o carnal não. O carnal ele é chamado de homem de Belial. Ele copia tudo de todos, porque ele é homem de Belial. Ele não ora, ele não jejua, ele não paga o preço. Ele não teve revelação para fundar um ministério. Aquela portinha que se abriu é uma cópia de uma grande, de um outro ministério, é apenas uma cópia. Não tem firmeza, não tem raízes, não tem base, não tem fundamento e nem tem Jesus. Só tem roubalheira e escandalosos. Copiam títulos, copiam operações, copiam operações a cada um, a cada placa de uma igreja, a cada estatuto de uma organização. Deus deu a operação para aquele ministério. Por que a Casa da Bênção não é igual à Assembleia de Deus? Nunca vai ser. Deus deu a Macalão e a João Ferreira de Almeida, aliás, ao presidente, a sua operação, a Davi Miranda, a Morris Cerulos, aos irmãos Mormons, uma operação tremenda que eles têm. Esse Testemunho de Jeová, Deus deu a eles. A Cristã do Brasil, presbiteriana, adventista. Eu entendo tudo isso, porque eu sou um homem espiritual. E sou descendente de judeu.
Então eu tenho sensibilidade em entender a operação em cada ministério. Sabe por que as pessoas copiam? Porque acham fácil e não pagam o preço. Aí fica todo mundo querendo fazer o que todo mundo faz. Aí não vai. Igreja grande, igreja que já produziu, vou trabalhar olhando e copiando, não vai dar certo. Deus não está nisso. A Bíblia diz que havia veneno na panela. O veneno é a cópia, que não é a legitimidade. Cada um Deus chamou, e a cada ministério Deus tem um rebanho. Um rebanho. Não queira comer a lã e o leite de outro rebanho também. Isto é picaretagem, malandragem. Então a Bíblia diz: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. 7,36. A manifestação do Espírito é dada a cada um que for útil. Útil. Esta campanha que eu vou fazer, começo amanhã, espiritual da unção com a mirra, vai ser útil por 45 dias. Como a arca que nós usamos foi útil durante um período, como também a tenda de Moisés, eu já estou na 5ª edição. Ela vai ser útil em novembro, dezembro e janeiro. Deveria ser agora, mas a utilidade dela é para o fim do ano. Eu tenho a sensibilidade para entender que Deus está realizando. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Irmãos, a palavra da sabedoria, irmãos, a palavra que convence o pecador. Não é a palavra da agressão, não é a palavra da revolta, não é a palavra da briga, não. Palavra da sabedoria. Se não tem sabedoria, peça a Deus. 7,37. Há outro, pelo mesmo Espírito, pode ver que é o mesmo Espírito. A ciência, Paulo aqui dando uma aula, rapaz. Eu recebo esta aula de 2000 e tantos anos atrás. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Tá vendo? Que tem gente que tem fé, outros não tem nada. Deus me deu o dom da fé para me te ajudar. Uma vez os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, ajuda a minha fé a crer mais no que eu faço, no que eu prego, no que eu leio, no que eu acredito. O dom da fé. Há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É o único dom que está no plural. Jesus cura através da água consagrada, através do santo óleo sem comércio. Jesus cura através da imposição de mãos, no momento do louvor, no momento da Santa Ceia. Jesus cura a alma, o corpo, a mente, e transforma o mais vil pecador. 7,39. Os dons de curar. A outra operação de maravilhas. O que é a operação de maravilhas? É algo que Deus nos deu. Operação de maravilhas. É transformar o pecador, a meretriz, o pederasta, a lésbica. Operação de maravilhas é o poder de Deus que vira o ser humano do lado do avesso e ele renasce
Como disse Jesus para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Recomeçar, para que as maravilhas operem através de você, ô ancião. Então, a operação de maravilhas é aquilo que a ciência não pode fazer. E há outro, pelo mesmo Espírito, a variedade de línguas, poliglota, ou línguas dos anjos. E há outro, a interpretação de línguas. Pode ser a interpretação de línguas estrangeiras, como pode ser a interpretação também de línguas estranhas. Eu já vi muito pessoas falando em língua e alguém interpretando. Agora veja o versículo de número 11, de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Isto é para quem é espiritual. Não é para qualquer pessoa. Para quem tem a mente de Cristo. É para quem crê na unção poderosa com a mirra, a bênção que recebeu Esther. Olha que palavra. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, escrita neste capítulo, repartindo, como ele repartiu o pão, ele reparte os dons para o que for útil para o fortalecimento da igreja. Para a igreja não ser um culto fúnebre, mas um culto de renovação, de limpeza, de lágrimas, de conversão e de preparação para o céu. Tá entendendo, Jane? Osana, escreva aí, Osana. Escreva o que eu vou te mandar. Eu recebo a unção que recebeu Esther. Bora, Jane. Bora, Osana. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como o Espírito quer. Tá vendo que não precisa copiar nada de ninguém? A cada ministério Deus deu uma operação. A cada um Deus deu uma graça, um enfeite, um adorno, um dom. Como dizia uma irmã esta semana, eu estou no lugar certo, porque aqui eu me encontro com Deus. Olha que coisa, rapaz. Ela me abalou. Aqui, bispo, eu estou no lugar certo, porque aqui eu me encontro. Sabe por quê? Porque os dons que estão ali é para preencher a alma vazia dela, que só vive participando de cultos fúnebres, aonde não há o mover do Espírito. 7h43. Aqui é a igreja dentro da sua casa, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira. Me chame de diácono, ou diácono Daniel de Oliveira, aquele que zela pela obra do Senhor, obra espiritual. Vamos falar com Deus dentro da sua casa. Desperta, Brasil. Eu te agradeço, Jesus, pelo mês tão abençoado que foi maio, o mês da gratidão,
que ficará gravado em minha mente. Te agradeço, Senhor, por aquele grande evento que tivemos, dia 22 e 23 passados. Te agradeço pelo dia de ontem, porque até 10 da noite nós estávamos fazendo o balanço das bênçãos do mês de maio. Te agradeço pelo último dia, o grande domingo, por aquelas pessoas que vieram a mim para saber como era uma campanha, uma corrente espiritual. Pessoas que estão cansadas de serem exploradas com campanhas de envelope e de carnê e que querem algo espiritual para a eternidade. Te agradeço pelo dia de ontem. Primeiro dia do mês de junho, o mês da unção de Esther, que ela recebeu, a cura das emoções e sentimentos, dos traumas e neuroses do passado, porque ela era órfã de pai, de mãe, tornou escrava, mas ela venceu. Ela era uma mulher, uma moça culta, preparada no conhecimento acadêmico, mas era infeliz, porque era escrava. Mas ela fez a campanha com a mirra, que representa um dos sete, como podemos dizer, a sétima simbologia do Espírito Santo. E ela foi curada por dentro, curada por fora, e tornou rainha, e recebeu prosperidade, e livrou os judeus da morte, porque ela fez uma campanha, ela creu, ela acreditou na visão do conselho de um homem em fazer aquela campanha com a mirra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de amanhã. As pessoas que já disseram, eu vou estar fazendo a minha campanha espiritual e acompanhando a unção com a mirra nesta semana e até o dia 15 de julho, ou na quarta, ou na sexta, ou no domingo. Eu oro por todos. Eu consagro as águas que estão no rádio. Como Joel me dizia, ore pelas águas. Que estas pessoas, ao beber, recebam a cura divina. Eu oro por estas pessoas que já estão desanimadas. Esther era desanimada, mas o dia que ela creu e fez a campanha, ela tornou rainha, rica, abençoada, feliz, deu livramento à sua família, a todos da sua casa, envolveram-se na bênção e na beleza que estava aquela mulher, a Esther, que representa estrela. O brilho voltou, porque o brilho dela tinha sido apagado por uma força maligna. Pai, eu oro por todos, que haja cura do corpo, cura da alma, libertação, toda enfermidade, toda enxaqueca, todo labirintite, toda labirintite, câncer na tireoide, doença nos tímpanos, nos olhos, nas amígdalas, na garganta, na coluna, todo bico de papagaio, espandilose, desvio na coluna, dores no nervo ciático, lúpus, todo câncer, toda enfermidade no fígado, toda gordura, toda
hepatite, cirrose, câncer nos rins paralisados, pâncreas, doença no coração, angina, infarto, coração fraco, pressão alta, baixa, desregulada, toda enfermidade no apênis, na apenicite, toda enfermidade no esôfago, no estômago, úlcera, gastrite, esofagite, maldito refluxo, soluço, esta pessoa que não dorme por causa dos soluços, câncer no intestino delgado, no intestino grosso, ressecamento, prisão de ventre, gases, que não deixa esta pessoa dormir, que parece um bicho andando na barriga, misericórdia. Enfermidade nos ossos, nos joelhos, nos tornozelos, nos ombros, nos cotovelos. Enfermidade maligna no útero, no ovário. Hemorragia, câncer. Câncer na próstata, nos testículos, no útero, no ovário. Hemorroidas malignas. Enfermidade no pênis, na vagina. Enfermidade no baço, no fígado, no esôfago, no estômago. Toda febre, todo problema de trombose. Trombose nas pernas, no pulmão, no coração, no cérebro. Todo AVC, todo derrame, toda diabetes, toda doença mandada, toda doença adquirida por causa do pecado, da blasfêmia, da idolatria, do adultério, toda doença que entrou por causa do pecado, que trouxe a desgraça, a miséria, a depressão, a sonolência, a insônia, a falta de apetite espiritual ou de apetite físico, que o sangue de Jesus toque nestas vidas. Toda leucemia, anemia, diabetes, toda câncer na pele, feridas, eczemas, varizes, problema de circulação, formigamento nos pés, dor na cabeça, enxaqueca, amnésia, esquecimento, loucura, depressão, preguiça, sonolência, abrição de boca, porque um espírito de cáguido, de tartaruga, apoderou desta pessoa. Tudo que entrou pela comida, pela bebida, por aquele abará, acarajé, aquela muqueca, aquele brigadeiro, aquela comida consagrada a ídolos, a demônios, todo mal, toda assombração que está naquele guarda-roupa que bate a porta, Deus me revela, debaixo da cama, aqueles barulhos em forma de rato, aqueles tropelos em cima da laje do telhado, aquele batido na porta, na janela sem ter ninguém, aquela lâmpada acendendo e apagando, aquele espírito de louco, de depressivo, de desanimado, voltado para a pederastia, lesbianismo, voltado para assassinato, amarrado por um espírito de giramundo que não para com ninguém, não para em emprego nenhum, não para com nada na vida. Que a bênção de Deus traga a este povo os arranque do quarto da sala e os tragam à catedral da bênção, a catedral do avivamento, porque começaremos amanhã a unção com a mirra que cura o corpo, a alma e a mente. Que todos recebam a palavra da vitória em nome de Jesus. Aperte seus olhos. Glaucoma, miopia, catarata, labirintite, problema de olfato,
câncer na tireoide, faça o exercício aí, aperta os seios, ó, sinódulo nas axilas, nos seios, dor no estômago, esofagite, aperte os rins aí, ó, para eles voltar a funcionar, bata aí, para que esta pedra na vesícula, nos rins, saia nas fezes. Faça o exercício da fé, abençoa sua cama, seu guarda-roupa, seu quarto, sua cozinha, sua bolsa, seu celular, seu notebook, seu dinheiro. Deus me pôs aqui para te abençoar aí dentro da sua casa. Sou um diácono, sou um evangelista que evangelizo pela palavra original. Deus os abençoe. Agradeça a Deus pela igreja entrar dentro da sua casa através deste evangelista. Te abençoe, Amanda. Shalom, povo de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Prece.